Aqui no estúdio comigo para falar sobre os rumos da economia no Brasil está o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. Felipe, obrigado por mais uma vez atender o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Felipe, nós vimos nessa reportagem agora as previsões para a economia. Sabemos que esses números não são ciência exata, né? Alguns economistas pensam numa direção, outros pensam em outra. A instituição fiscal acabou de divulgar nessa semana o seu balanço, o seu boletim de fevereiro. E nesse boletim de fevereiro, quais são as expectativas de vocês da Instituição Fiscal Independente? Olha, o nosso relatório de acompanhamento fiscal, que pode ser inclusive acessado através do site do Senado, no botão IF, logo ali na primeira página do Senado, ele traz uma atualização ampla dos cenários econômicos e fiscais para o ano de 2018 e também para o que a gente chama de longo prazo, que é até 2030. É bom lembrar que uma das atribuições da Instituição Fiscal Independente, criada em 2016, é justamente fazer isso, fazer projeções, estimativas, apontar caminhos para onde a economia vai caminhar, quais vão ser os custos e os benefícios das políticas que o governo está adotando. Um resultado importante que esse início da retomada econômica já vem produzindo é o crescimento do PIB. Nós observamos, e até a reportagem que passou antes da nossa conversa mostrou isso, o PIB deve ficar perto de 1 na média do mercado e na nossa projeção 1,1% no resultado de 2017, que será conhecido no final de março. Ainda do ano que passou, né? Isso. E para 2018, 2,7% de crescimento, que é também mais alto do que nós projetávamos anteriormente, 2,3%. Ainda não é nada tão elevado, né? O telespectador pode até perceber que 2% ou 3% são números baixos, sobretudo para um país de renda média, que é o Brasil, e que anda ficando na lanterninha em termos de taxas de crescimento. Mas para quem passou por uma depressão de 2 anos, 2015, 2016, com uma queda acumulada do PIB de quase 8%, isso já chega a dar algum conforto. E esse aumento aí no relatório de 2,2 para 2,7, ele teria aí um viés de alta, de baixa? Porque não é um número ainda definitivo, o ano está apenas começando, né? Então a expectativa vai em qual direção? Como você bem colocou, a ciência econômica não é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência social antes de tudo. Não é como a física, a engenharia, que há uma certa precisão. Claro que a economia também se vale dos instrumentos estatísticos ou econométricos, como a gente chama, para tentar antecipar o que vai acontecer no futuro. Mas é mais fácil você errar, é mais comum errar as projeções do que acertar. O que a gente busca acertar é a direção, quer dizer, a tendência, né? E o que, evidentemente, já está bem claro para grande parte dos analistas é que há uma tendência de recuperação. Ela vai ser melhor ou pior a depender da qualidade das políticas que este governo e o próximo vão adotar. Isto é, a qualidade do ajuste fiscal, como vai ser a política de juros, se nós vamos conseguir manter uma taxa de juros baixa por muito tempo. O Banco Central, nessa semana que passou, também reduziu mais uma vez a taxa de juros, né? Você acha que há margem para reduzir mais ou não? Olha, pelas sinalizações do Banco Central, reduzir mais depende da gente fazer a lição de casa nos gastos públicos, quer dizer, na política fiscal. Por quê? Porque a taxa de juros ela é alta no Brasil, apesar de já ter caído bastante, ela ainda é alta em razão das nossas debilidades, da nossa falta de poupança. É como no caso de uma família ou de um pai de família que vai tomar um empréstimo, se ele poupa pouco, vai se observar o histórico dele e para quem poupa muito pouco, a taxa que vai ser ofertada, a taxa que a gente vai ter que pagar para tomar esse empréstimo é muito alta. Então, nós precisamos começar a melhorar, ainda que de maneira incremental, porque nas democracias é assim mesmo, as coisas acontecem devagar, e é bom muitas vezes que seja assim, o lado fiscal da economia, tanto a arrecadação aumentar, quanto conter o ímpeto do gasto público, sobretudo o gasto obrigatório. Essa conta, receitas e despesas, precisa começar a fechar. Bom, os economistas, assim como vocês da instituição fiscal, têm números da macroeconomia que são positivos, sinalizam recuperação. Mas você diria que já em 2018 o cidadão vai perceber isso? Porque muitas vezes esses dados da macroeconomia não chegam no cidadão. Isso vai chegar em 2018 e em que forma isso vai chegar? Olha, a forma mais óbvia é o mercado de trabalho. O que vem acontecendo ainda é que o mercado de trabalho informal é o que mais se recuperou até o momento. Por quê?
Porque o informal, depois de uma crise grande como nós passamos, ele é o que primeiro dá aqueles sinais de melhora, porque o pai de família que perde um emprego, ou a mulher, ou o jovem, ele vai para o mercado informal, abre uma barraquinha de cachorro-quente, abre um negócio próprio, para depois conseguir entrar de novo para um emprego com um salário significativo, carteira assinada. Então, até o momento, os maiores reações que a gente observa são no mercado informal. Mas a boa notícia é que, ao longo desse ano, o mercado formal também deve começar a apresentar reações. Quando a gente olha os desligamentos líquidos, né, desligamentos de empregos e criação de vagas, em 2015, 16 e 17, já se observa uma evolução. Quer dizer, nós estamos tendo ainda no campo negativo, mas quase passando para o campo positivo. A taxa de desemprego ainda é muito alta, mas ela tende a melhorar. Então, respondendo mais diretamente, quando o cidadão vai perceber? Demora um pouco mais do que quando os números já começam a apontar. Mas, provavelmente, lá pelo segundo semestre desse ano, nós já vamos ter um quadro mais benigno, vamos dizer assim, mais visível de recuperação. Esse relatório da IFE de fevereiro traz também mudanças em relação à expectativa do endividamento do governo, da dívida pública. Quais seriam essas mudanças e o que elas indicariam? Olha, nós revisamos, né, como eu disse, o cenário de maneira bastante intensa, sobretudo em razão dessas mudanças no quadro para o PIB, para a taxa de juros, que em média vai ficar um pouco mais baixa do que a gente previa antes. O resultado primário, que é aquela conta de receitas menos despesas, tirando o que se paga de juros sobre a dívida, também melhorou. Você vê que no ano passado o resultado primário fechou em déficit, né, nós fechamos no vermelho, mas bem abaixo daquela meta de 159 bi. Foi um déficit de 110,6 bi para o setor público como um todo. Isso ajuda, né, a melhorar um pouco a dívida pública junto com os juros e com o crescimento do PIB. Ainda que no ano passado tenha havido uma contribuição muito grande daquilo que a gente chama de receitas atípicas ou extraordinárias, que é o caso de concessões e outras receitas extraordinárias. Então, a dívida, ela deve crescer ainda por alguns anos. No nosso cenário, quer dizer, ela está hoje em 74,5% do PIB. Deve avançar até 2023 para o nível de 86,6% do PIB e depois começa a cair. No cenário anterior, que foi em outubro, quando nós fizemos a última rodada de revisões, outubro de 2017, o pico não era de 86,6%, era de 93,5%, e ela crescia ainda até 2025. Então, ainda é muito negativo o cenário, mas já melhorou bastante. Isso mostra que todo o empenho que é feito no curto prazo, ele ajuda a melhorar as expectativas, a trajetória dos indicadores fiscais, a trazer, portanto, mais recursos para o país e estimular, assim, o crescimento, o investimento, a produção.